Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. Hoje a gente vai conhecer um consultório médico muito especial, o consultório de rua. Também vamos entender a importância das políticas de saúde voltadas para a população negra. E as mulheres brasileiras têm espaço garantido no programa de hoje. Você sabe pelo que elas lutam? Vamos rever um resumo do mais importante evento da saúde pública brasileira, a 14ª Conferência Nacional de Saúde. A partir de agora, a saúde está em foco. Diz o velho ditado que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Essa é a lógica do consultório de rua. João veio a essa clínica da família na zona norte do Rio para fazer um curativo. Morador de rua, ele já conhece os profissionais que o atendem. A mesma equipe que o recebe nessa sala já esteve cuidando dele na rua. Eles chegam aqui na recepção e perguntam onde que está o consultório 10, aonde fica a doutora Valesca, onde fica o Marcelo. E aí as pessoas que estão na recepção falam, ó, consultório 10. Então eles batem na porta e a gente imediatamente acolhe. A equipe do consultório na rua não fica à espera dos pacientes na clínica. Eles saem diariamente para atender exclusivamente pessoas que vivem em situação de rua em seus espaços. É gratificante a gente chegar na rua, no meio de uma Cracolândia com 200 pessoas e eles te olharem com aquele olho brilhando e falarem, ó, vocês vieram, vocês estão aqui em Parquineão para poder cuidar da gente, vocês vieram até aqui. Isso é gratificante demais, né? A equipe do Canal Saúde resolveu conferir o trabalho realizado pelos profissionais do consultório na rua. São 11 horas da manhã, numa quinta-feira, e a equipe de profissionais de saúde multidisciplinar da clínica Vitor Vala está saindo para uma visita numa região com grande concentração de moradores em situação de rua e consumo de crack. E a gente vai acompanhar essa visita. Toda quinta-feira é na entrada da ilha, na zona norte do Rio, que o consultório na rua desembarca. Ali, uma Cracolândia que cresceu depois da ocupação das favelas de Manguinhos e Jacarezinho se mostra sem pudor para quem passa pelo local. As mazelas do consumo da droga e da vida nas ruas estão expostas também. A gente se apresenta para os que não conhecem a gente ainda e aí essas pessoas vão se aproximando, né? Vão se aproximando e existe muito interesse, às vezes, em conhecer qual é o trabalho, o que a gente faz. A equipe é bem recebida e tem a confiança dos pacientes que acompanham há meses. Tá, esse machucado aqui, ele apareceu, você caiu? O enfermeiro pergunta pelo remédio para o tratamento da tuberculose. Tá. Quinta-feira passada, você conseguiu tomar quantos comprimidos daqueles? 3 comprimidos? É de 12 em 12. Tá, vamos ter que começar o esquema com ele. Essa paciente tem o resultado de um preventivo para receber. Pois é, mas eu não trouxe porque eu queria que você fosse lá. Ela falou que ia trazer para você. E à medida que a gente vai construindo essa aproximação, esse vínculo, eles vão contando coisas. Olha, eu tô tossindo muito, ou eu tive febre ontem, ou eu tô com esse machucado aqui. E aí, como é que eu faço? E a gente falou, ó, vamos até a unidade para a gente fazer esse curativo, para a gente investigar essa tosse, para a gente investigar essa febre. E é assim que acontece. Outros não, outros ficam só sabendo, ficam com um papelzinho do nosso endereço, né? E a gente diz como encontra a gente, e eles ficam com o papel até um determinado momento que cismam e vêm. Quando ouvidas com atenção, cada história de vida da população que vive ou já viveu em situação de rua é sempre surpreendente. Os caminhos que os levam para as ruas são muitos, mas as perdas são bem parecidas. Você conhecer essa história aprofundada de cada um e saber que existe história, né? Que as pessoas têm uma história, que às vezes é uma história difícil de vida e aí que acabou levando eles ali. Acho que isso muda nosso modo de ver. Paulo foi uma das histórias que passaram por aqui. Depois de ser levado para um abrigo, veio para a clínica cuidar da saúde. Afastado há anos da família, encontrou o acolhimento para recomeçar. Hoje meu sonho é um resgate, de eu ter minha filha de volta, né? De estar com meus netos, né? Meus netos de volta. Né?
família toda que eu perdi, né? Eu joguei pro alto. A gente vem acompanhando esse dia a dia dele, né? E essas angústias que ainda cercam, né? Esse estar sozinho, né? A questão da reinserção na vida afetiva, todos esses elementos assim que vêm ainda cercando, porque não acaba ali na internação de 45 dias, né? Ela continua ali com a vida, né? Com os desafios que é a vida. Por que pensar em uma política nacional de saúde voltada especificamente para a população negra? Agora você vai conhecer alguns dos motivos. Vamos acabar com essa história de nego ser inferior. Dança aí, nego nagô. Dança aí, nego nagô. Dança aí, nego nagô. Dança aí, nego nagô. A história dos antepassados africanos está viva na memória de quem mora nos quilombos. Foram nestes lugares que os negros conseguiram resistir e sobreviver à época da escravidão. O Brasil foi o último país da América a libertar seus negros. E com o passar dos anos, muitos quilombos foram fundados. Hoje existem cerca de 2.500 comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil. A falta de acesso a condições básicas de sobrevivência ainda é herança do tempo da escravidão. E na Saracura é o quilombo que não tem luz, de dia falta água, de noite falta luz, de dia falta água, de noite falta luz. As dificuldades enfrentadas nos quilombos chegam aos centros urbanos e aqui se unem as diferenças raciais. As desigualdades relacionadas à cor da pele se tornam evidentes nos indicadores sociais. De acordo com o resultado do último censo realizado pelo IBGE, entre os jovens brancos, quase 20% frequentam universidades. Já entre os pretos e pardos, esse percentual é quase 3 vezes menor, cai para 6,9%. No mercado de trabalho, a média salarial da população branca é quase o dobro do que ganham os negros. Muitos vão dizer que o problema dessa desigualdade se resume à escravidão, ao início desigual, começaram desigualmente. Mas já são mais de 120 anos e essa desigualdade teima em permanecer. Em 2010, 97 milhões de brasileiros se autodeclararam pardos e pretos, o que representa mais de 50% da população. Pela primeira vez na história, pardos e pretos ultrapassaram o número de brancos no país. Eu sou negro e tenho orgulho disso. Porque hoje a gente fala de aspectos positivos relacionados ao negro e à sua cultura. Enfim, existe um movimento que vem desde o final da década de 60 de afirmação de uma beleza negra, Black is Beautiful, coisas desse tipo. Então, tudo isso criou um ambiente mais favorável para que as pessoas pudessem se declarar. Para a pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as políticas de ações afirmativas também podem ter influenciado o resultado do censo. E com certeza o fato que as políticas públicas estão reconhecendo o papel da discriminação racial na sociedade brasileira e estão tentando compensar essa situação desigual que vem se acumulando ao longo dos anos, deve ter influenciado as pessoas a assumir mais o fato de pertencer a um grupo de cor ou raça preto e pardo. As políticas de ações afirmativas são medidas que visam garantir a igualdade de oportunidades e compensar perdas históricas provocadas pela discriminação e marginalização. Eu diria então que essas políticas específicas tiveram um efeito mais no plano simbólico, no plano da representação, no plano da elevação da autoestima e daí o maior número de pessoas se declarando pretas, né? Muito mais do que sobre a vida diária dessas pessoas. Então, acho que ainda muito a avançar no plano material. Já vai longe o tempo em que as mulheres queimavam sutiãs para pedir igualdade. Aliás, igualdade é um objetivo bem relativo. Afinal, o que querem hoje as mulheres brasileiras? Uma mulher na presidência da República e 10 ministras, além de representações femininas em grandes empresas estatais. Parece que o Brasil está ficando menos machista na ocupação de cargos estratégicos, mas não é o que concluiu o Comitê da Organização das Nações Unidas sobre o relatório apresentado pela nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menniccucci, sobre os avanços da participação feminina na política brasileira.
Para os 23 peritos que analisaram o relatório, há pouca representação feminina no Congresso Nacional. O comitê criticou também a falta de implementação de políticas para a defesa dos direitos das mulheres. Entre as prioridades tratadas no documento estão a diminuição da violência contra a mulher, a saúde materna e o avanço no mercado de trabalho. A questão da legalização do aborto também ganhou destaque no relatório. Ao assumir o cargo de ministra, Eleonora Minicucci disse que a questão deve ser debatida com a sociedade, por se tratar de saúde pública, e que, enquanto estiver no ministério, adotará a posição oficial do governo federal sobre o assunto. A cada 4 anos, a Conferência Nacional de Saúde reúne usuários, profissionais de saúde e gestores do SUS para definir as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Vamos relembrar os resultados da última conferência, realizada em dezembro de 2011. Foram 5 dias de propostas, debates e votações. Mais de 3.000 delegados representando usuários, trabalhadores e gestores. Quase 400 propostas para contribuir com a construção do Sistema Único de Saúde. A 14ª Conferência Nacional de Saúde começou fazendo história. Pela primeira vez desde a criação das conferências, os 27 estados estavam representados. Sinal de que o tema Todos Usam o SUS mobilizou os cidadãos que querem fortalecer o caráter universal do Sistema Único de Saúde e melhorar o acolhimento aos usuários. Já no primeiro dia da conferência, um ato público em defesa do SUS percorreu a esplanada dos ministérios. O objetivo era mobilizar os senadores para a aprovação da Emenda Constitucional 29. Entendemos que esse é o momento, aproveitando a 14ª Conferência Nacional de Saúde e a participação massiva e representativa que nós temos, esse é o momento de vir às ruas para conseguir avançar nesse processo. Na abertura da conferência, a coordenadora-geral da 14ª, Jurema Werneck, lembrou que a 8ª conferência foi o início da formação dos princípios que norteiam o SUS até hoje e fortalecem a participação. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou a importância do controle social para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Porque teve desde o seu início a participação popular, o controle social, o diálogo entre gestor, trabalhador e usuário em cada canto do país. Durante uma tarde inteira, mesas de debates discutiam os principais temas relacionados à construção do SUS. Os delegados puderam escolher os assuntos que lhes interessavam nos diálogos temáticos. No dia seguinte, os participantes foram divididos em 17 grupos de trabalho. Durante 1 dia e meio, foram discutidas e votadas as 15 diretrizes e as 346 propostas. 90% delas foram aprovadas durante os trabalhos dos grupos e não foram para a plenária final, que teve apenas 18 propostas a serem votadas. Também passaram pelo regime de votação 40 moções. Somos fortes, somos SUS. Historicamente demorada, a plenária final da 14ª Conferência bateu recorde pelo curto tempo de duração. Antes das 5 da tarde, estava consolidada a Carta de Brasília. Essa é a manifestação dos delegados dessa conferência, que reafirma a defesa de um SUS público, que reafirma a defesa de que o Estado pode impedir que a saúde vire a mercadoria e que reafirma a defesa, entre outras coisas, de que o acesso e o acolhimento com qualidade é a grande missão do SUS. Parabéns aos mais de 4.000 delegados. Nem todos têm as mesmas posições. Gestores perderam votações, usuários perderam as votações, trabalhadores perderam as votações. Mas a carta, além do relatório final, a carta é uma mensagem para a sociedade do que esses mais de 4.000 delegados acham que são os caminhos para fortalecimento do SUS. A gente sai aqui com sangue renovado e muito feliz porque a gente chegou lá. Aprovada a carta da conferência. Por hoje é só. Eu espero você no próximo programa. Até lá!